Mudanças ambientais globais. As mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, causadas pelo homem, estão associadas ao aumento da poluição, queimadas, desmatamento e a formação de ilhas de calor nas grandes cidades. A partir do final do século XIX e no século XX, houve uma expansão da produção industrial e um aumento de poluentes na atmosfera que intensificaram o efeito estufa. Com o aumento do efeito estufa, há também um crescente aumento da temperatura média da Terra, também chamado de aquecimento global. O principal agente é o gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono, ou CO2. Existem fortes indícios de que o clima está mudando. A década de 1990 foi a mais quente dos últimos 1000 anos, e o ano de 2005 foi o mais quente já registrado por métodos diretos de medida. As projeções indicam que nos próximos 100 anos haverá um aumento da temperatura média global entre 1,4 graus Celsius e 5,8 graus Celsius, e um aumento do nível médio do mar entre 11 e 77 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. As consequências do aumento de temperatura são graves para todos os seres vivos, incluindo o homem. Estas conclusões foram obtidas após cuidadosa análise dos diversos cenários de emissão de gases de efeito estufa para os próximos 100 anos e disponibilizadas nos segundos, terceiros e quartos relatórios de mudanças climáticas do Painel Intergovernamental de Mudança Climática, o IPCC. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra acima da que seria na ausência de atmosfera, permitindo assim que ocorra a vida da forma como a conhecemos. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus, ao invés dos 15 graus que temos hoje. Para entender como funciona, pense em um ônibus parado, com os vidros fechados e sob a luz do sol. Os raios que chegam do sol passam pelos vidros e, ao atingirem a superfície interna do ônibus, se transformam em calor na forma de radiação infravermelha. A radiação infravermelha tem dificuldade de atravessar os vidros do ônibus e, com isso, fica presa no interior do veículo, causando seu aquecimento. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra, onde alguns gases funcionam como o vidro do ônibus, deixando que a radiação do Sol entre e se transforme em calor, mas impedindo que esse calor, na forma de radiação infravermelha, volte para o espaço. A radiação infravermelha é capturada pelos gases estufa que se aquecem e aumentam a temperatura do ar. Os principais gases estufa são o vapor da água e o gás carbônico. O balanço de energia. Da forma como está composto atualmente, o sistema Terra-atmosfera está em equilíbrio, pois toda a energia que entra é igual à que sai. De toda a radiação solar que atinge a Terra, 30% é refletida antes de atingir o solo, 70% é absorvida e convertida em calor. Para que o equilíbrio energético seja mantido, toda essa radiação deverá ser emitida de volta para o espaço. Mas, se houver um aumento da concentração do gás carbônico, poderá ocorrer um aumento do efeito estufa e, portanto, sairá menos radiação do que entra. Essa diferença causará o aquecimento da baixa atmosfera, aumentando a temperatura média da Terra e causando possíveis desequilíbrios ambientais. Mesmo que o dióxido de carbono esteja em baixas concentrações na atmosfera, a sua importância para o efeito estufa é fundamental. Passe o mouse sobre a imagem para saber mais sobre o balanço de energia. Clique na molécula de gás carbônico para simular algumas das consequências do aumento de gases estufa.
Ciclo do carbono. O carbono é o elemento da tabela periódica mais importante para a estrutura dos seres vivos. O ciclo do carbono são as diversas transformações que o carbono sofre ao longo do tempo. É o motor químico que fornece energia e massa à maior parte dos seres vivos, além de estar intimamente relacionado com a regulação da atmosfera global e, consequentemente, com o clima. Antes da Revolução Industrial, o ciclo de carbono estava equilibrado, ou seja, o que era absorvido pelo solo e pelo oceano era igual ao que era emitido pela atmosfera. Com a industrialização e a intensificação da queima de combustíveis fósseis pelas atividades humanas, a emissão de gás carbônico para a atmosfera tornou-se maior que a capacidade natural de absorção, ou seja, o carbono que estava armazenado no solo e nos oceanos durante milênios passa a ser jogado pelas atividades humanas de volta para a atmosfera em um espaço de tempo muito curto, impossibilitando que o ciclo natural o traga de volta para os reservatórios. O ciclo de carbono pode ser dividido em duas partes: o ciclo terrestre e o ciclo marinho. O ciclo terrestre. No ciclo terrestre, as plantas removem gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese. Parte desse carbono é utilizada pela planta para sua manutenção e posteriormente resulta na liberação de gás carbônico para a atmosfera. O restante fará parte do corpo da planta: folhas, galhos, troncos e raízes. Quando as plantas são comidas por animais herbívoros ou morrem e apodrecem, o carbono passa para os micro-organismos ou animais que as ingeriram como fonte de energia para a construção e manutenção de seus corpos. Eles também liberam gás carbônico para a atmosfera através da respiração. Parte do carbono que flui através dos ecossistemas terrestres vai parar no solo, na forma de restos de plantas, animais e cinzas de incêndios, todos resistentes à decomposição. Embora a entrada de carbono no solo seja bastante pequena, a saída também é, o que faz com que o solo seja o maior reservatório de carbono nos continentes. O ciclo marinho. O ciclo marinho de carbono se dá basicamente pela troca de gás carbônico entre a atmosfera e os oceanos, através de um processo químico denominado difusão. Através desse processo, quando a temperatura do oceano é baixa, ocorre a captura de gás carbônico da atmosfera para o oceano. Quando a temperatura é alta, ocorre a liberação do gás carbônico do oceano para a atmosfera. Essa característica é contrária ao ciclo terrestre do carbono, no qual as maiores taxas de captura de gás carbônico atmosférico estão nas florestas das regiões tropicais, enquanto que nos oceanos, as maiores taxas de captura se concentram nos mares frios das regiões temperadas. Uma vez no oceano, o carbono capturado na superfície pode ser lentamente transportado por gravidade e pelas correntes para as camadas mais profundas. Pode ainda ser absorvido pelo fitoplâncton através da fotossíntese. Posteriormente, o carbono do fitoplâncton se desloca para as profundezas quando o fitoplâncton morre ou é consumido por outro animal, que posteriormente também irá morrer. No oceano, o tempo de residência do carbono varia de décadas a milênios, o que faz dele o maior reservatório de carbono do planeta. O ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, encontrado na natureza na forma de N2, é um dos principais elementos constituintes dos organismos vivos. Daí a importância em compreender a sua reciclagem no meio ambiente. O ciclo do nitrogênio é o caminho que esse elemento faz na natureza. As ações do homem no último século provocaram intensas mudanças no ciclo do nitrogênio. Por exemplo, houve o aumento de mais de 100% na fixação do nitrogênio atmosférico para a produção de fertilizantes agrícolas, os adubos,
Outra alteração significativa é o aumento na emissão de gases de nitrogênio provenientes da queima de biomassa, combustíveis fósseis e certas práticas agropecuárias, como a criação de gado, que produz grande quantidade de excrementos. Como não se tem observado mudanças na concentração de N2 na atmosfera, pode-se supor que o ciclo de nitrogênio continua em equilíbrio, apesar do excesso de fixação. Como funciona? Mesmo que o nitrogênio esteja presente em grandes quantidades na atmosfera, na forma de N2, apenas alguns tipos de bactérias conseguem assimilá-lo nessa forma. Essas bactérias, chamadas fixadores, vivem associadas às raízes de algumas plantas, fornecendo-lhes o nitrogênio e recebendo em troca abrigo e alguns nutrientes. Quando os micro-organismos fixadores morrem, liberam o nitrogênio no solo, sob a forma de amônia. A ação de bactérias transforma a amônia em nitritos e nitratos, sendo este último a fonte de nitrogênio mais aproveitada pelas plantas e, consequentemente, pelos animais. A devolução do nitrogênio para a atmosfera é feita pela ação de micro-organismos chamados de bactérias denitrificantes. Elas transformam os nitratos presentes no solo novamente em gás nitrogênio, o N2, que volta à atmosfera, fechando o ciclo natural do nitrogênio. Obviamente que nessas transformações de uma molécula para outra, todos esses micro-organismos extraem energia para si. Passe o mouse sobre a imagem para saber mais sobre o ciclo do nitrogênio. Mudanças climáticas antropogênicas. As mudanças climáticas antropogênicas são aquelas causadas pela ação do homem. A principal causa se dá com o aumento da poluição por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento e formação de ilhas de calor nos centros urbanos. A partir do final do século XIX, houve um aumento significativo da produção industrial e um crescente aumento da quantidade de poluentes na atmosfera. Com isso, houve também um aumento da temperatura global. Da mesma forma,
também há um aumento médio global da temperatura da superfície do mar. Nos últimos 400 mil anos, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera variou entre 180 e 280 partes por milhão por volume. Mas durante os últimos 100 anos, a quantidade deste gás aumentou para 375 partes por milhão por volume. O gradativo aumento da temperatura é atribuído principalmente às emissões de poluentes na atmosfera a partir dos últimos 70 anos, com um aumento da quantidade de gás carbônico atmosférico e, portanto, um aumento do efeito estufa. Os países desenvolvidos são os principais emissores de dióxido de carbono na atmosfera, mas em alguns países em desenvolvimento é também grande a quantidade de emissão de dióxido de carbono por mudanças no uso do solo. Observações do aquecimento global. Hoje existe um consenso na comunidade científica de que o aquecimento global, observado nos últimos 120 anos, é provavelmente explicado pelas emissões dos gases de efeito estufa e de aerossóis através das atividades humanas. Muitos cientistas enxergam inúmeras evidências indicando que já estaríamos vivendo a era das mudanças climáticas resultante do aquecimento global. Cenários de mudanças climáticas futuras. Os cenários projetados pelo IPCC para este século indicam que a temperatura média do planeta continuará subindo no mínimo mais 1,4 graus Celsius e no máximo cerca de 5,8 graus Celsius. As projeções indicam um maior número de dias quentes e ondas de calor em todas as regiões continentais. Além disso, dias com geadas e ondas de frio podem se tornar menos frequentes. Pode haver um aumento da frequência e da intensidade da precipitação em diversas regiões, sobretudo na região tropical. Além disso, há projeções de secas generalizadas em regiões continentais durante o verão. Muitos modelos mostram um aumento da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial, o que sugere uma situação futura de El Niño quase permanente. O significado econômico do aumento do nível médio relativo do mar terá consequências para a pesca, agricultura, navegação, lançamento de efluentes, proteção costeira, produtividade biológica e biodiversidade. A retração geral dos glaciares e capas de gelo continuará durante o século XXI, e a capa de neve e o gelo marinho do hemisfério norte continuarão diminuindo. Entretanto, há um amplo consenso de que é pouco provável que durante o século XXI ocorra perda de gelo continental antártico que determine um aumento importante do nível do mar. Mudanças globais na vegetação. O aquecimento global pode provocar mudanças nos ecossistemas terrestres,
com mudanças nos padrões globais da vegetação. Estudos recentes indicam que, ao contrário da maioria das atividades humanas, ecossistemas naturais terão maior dificuldade de adaptação se as mudanças climáticas ocorrerem no curto intervalo de décadas. A assombrosa velocidade com que tais alterações estão ocorrendo, em comparação àquelas dos processos naturais em ecossistemas, introduz séria ameaça à megadiversidade de espécies da flora e da fauna dos ecossistemas, em especial da Amazônia, com o provável resultado de sensível empobrecimento biológico. Independente dos cenários serem de baixas ou altas emissões de gases do efeito estufa, em média, há uma diminuição da área de floresta tropical e um aumento da savana. Para um aumento de 2 a 3 graus Celsius na temperatura média, até 25% das árvores do Cerrado e até cerca de 40% de árvores da Amazônia poderiam desaparecer até o final deste século. Buraco na camada de ozônio. O ozônio é uma molécula que existe em toda a atmosfera, com maior concentração entre 25 e 35 quilômetros de altura na região chamada camada de ozônio. O ozônio dessa região tem uma função muito importante para a vida na superfície terrestre. Ele absorve a radiação que vem do Sol, ultravioleta do tipo B. Apenas o ozônio na atmosfera tem essa propriedade importante de absorver a radiação UVB, ultravioleta do tipo B, que é prejudicial à vida de pessoas, animais e plantas. A radiação ultravioleta do tipo B é a principal causadora de câncer de pele. No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser utilizados produtos que emitem os chamados clorofluorcarbonos, CFCs, um gás que passa praticamente ileso pela troposfera e chega até a estratosfera, destruindo as moléculas que formam o ozônio, causando assim a destruição dessa camada da atmosfera. Sem essa camada, a incidência de raios ultravioletas nocivos fica sensivelmente maior, aumentando as chances de contração de câncer de pele. A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio é a Antártica. Nessa região, principalmente no mês de setembro, quase metade da concentração de ozônio é misteriosamente sugada da atmosfera. Esse fenômeno deixa à mercê dos raios ultravioletas uma área de 31 milhões de quilômetros quadrados, área maior que toda a América do Sul, ou equivalente a 15% da superfície do planeta. Impactos das mudanças climáticas no Brasil. Os resultados de estudos monitorados pelo IPCC indicam que as mudanças climáticas vão influenciar o mundo todo. Ecossistemas costeiros e ribeirinhos em áreas sob influência das marés poderão ser profundamente alterados, com uma rápida elevação do nível do mar. Também a agricultura e a geração de hidroeletricidade poderiam ser afetadas por mudanças na distribuição das chuvas ou na ocorrência de períodos secos extensos. Outro setor que pode ser bastante afetado pelas mudanças climáticas é o de sistemas agrícolas. Por exemplo, com o aumento do aquecimento médio, cogita-se que a região propícia para o plantio de café migre de São Paulo e Minas Gerais para localidades bem mais ao sul, incluindo a Argentina. Em decorrência da história de ocupação do território brasileiro, as regiões costeiras abrigam grande parte da população. Grandes centros urbano-industriais do país estão situados em áreas costeiras ou contíguas a estas e, portanto, diretamente ameaçadas pelo aumento previsto do nível médio do mar. Cidades como João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá e Florianópolis representam áreas de grande densidade populacional e importantes complexos industriais, portuários e turísticos. Incluídas na área de influência, estas cidades são, portanto, potencialmente inundáveis em suas porções mais baixas num futuro próximo. As projeções da temperatura para o final do século XXI
na América do Sul, indicam um aumento da temperatura para praticamente todo o continente, tal como podemos observar no cenário B2 do IPCC. Conclusões. O que nos espera no futuro? Considerando os avanços científicos sintetizados pelos relatórios do IPCC em escala global, chega-se à conclusão de que o clima de fato está mudando global e regionalmente. É importante ressaltar que a maioria dos gases do efeito estufa tem vida longa. Podem durar décadas, séculos na atmosfera até que sejam removidos. Cálculos recentes com sofisticados modelos climáticos globais mostraram que, mesmo que as concentrações desses gases na atmosfera fossem mantidas constantes nos valores atuais, as temperaturas continuariam a subir por mais de 200 anos e o nível do mar por mais de 1 milênio. Sabe-se, entretanto, que o aquecimento global irá fazer com que haja um derretimento das calotas polares, com aumento do nível médio do mar e inundação de regiões mais baixas. A evaporação nas regiões equatoriais irá aumentar e, com isso, os sistemas meteorológicos, como furacões e tempestades tropicais, ficarão mais ativos. Além disso, deverá haver um aumento da incidência de doenças tropicais, como malária, dengue e febre amarela. Os 10 últimos anos foram os mais quentes do milênio. Esse fato levou pesquisadores, tomadores de decisão em políticas públicas e conservacionistas, de maneira consensual, à opinião de que a mudança de clima não é um mito, e sim uma realidade. Ondas de calor, tufões, tornados e ciclones tropicais, mesmo em regiões que geralmente não são afetadas por esses fenômenos. Aumento da temperatura dos oceanos e do nível do mar. Degelo das calotas polares. As mudanças climáticas vêm ocupando cada vez mais espaço nos noticiários, e muitas delas estão associadas às ações do ser humano no planeta, como a emissão de gases intensificadores do efeito estufa. Elevação do nível do mar, zonas costeiras inundadas, redução da produtividade agrícola e perda na biodiversidade. Essas previsões, de acordo com o painel intergovernamental de mudança do clima, podem se tornar realidade nos próximos 50 anos. Especialistas apontam que o aquecimento global será o mais grave problema ambiental que os habitantes do planeta irão enfrentar ao longo do século XXI. O aumento da temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos pode trazer sérias consequências, que vão desde a elevação do nível do mar até uma maior incidência de doenças tropicais como a dengue e a malária. A desertificação de algumas áreas do planeta também poderá acontecer. O aquecimento global está intimamente ligado ao efeito estufa. E o efeito estufa é intensificado por atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural em usinas termoelétricas, veículos e indústrias. Aliadas ao desmatamento, essas atividades liberam os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Esses gases, por sua vez, formam uma barreira que impede que o calor da superfície terrestre seja dissipado para o espaço. O resultado é o aumento da temperatura. As mudanças climáticas nos próximos 50 anos podem acarretar impactos negativos nos ecossistemas, aumento da frequência e intensidade de ciclones e furacões e ainda a contaminação de lençóis freáticos com água salgada. Para evitar que essas previsões se concretizem, vários organismos e governos de diversas partes do mundo têm se articulado na definição de acordos, protocolos e políticas públicas. Por trás das discussões sobre a emissão de gases poluentes estão interesses poderosos. Países desenvolvidos que não abrem mão dos seus padrões de consumo. Indústrias que veem a redução de emissões de gases de efeito estufa como uma possibilidade de aumento de seus custos. Pesquisas revelam que produção de energia, transportes, desmatamento, queimadas e outros processos industriais são as ações humanas que mais têm contribuído para o aquecimento global.
Frear esse processo tem sido uma preocupação de governos e bandeira de luta de ambientalistas nos últimos 20 anos. Durante a Rio 92, 154 países assinaram a Convenção sobre Mudança do Clima, que tinha como objetivo estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. A Convenção estabelecia que os países signatários reduzissem no ano 2000 suas emissões de gases aos mesmos níveis praticados em 1990. A meta, não alcançada, foi prorrogada em acordos posteriores, mas a mobilização internacional em relação aos efeitos danosos ocasionados pelo aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa não foi em vão. 5 anos mais tarde, em 1997, na Convenção do Clima realizada no Japão, foi aprovado o Protocolo de Kyoto. Desta vez, os países desenvolvidos eram o foco. Deviam se comprometer a diminuir em 5,2% a emissão de gases de efeito estufa em relação ao ano de 1990, durante o período de 2008 e 2012. Em vigor desde 2005, o Protocolo de Kyoto tem enfrentado barreiras, como a não adesão dos Estados Unidos, o principal emissor de gases intensificadores do efeito estufa. O Protocolo de Kyoto possibilitou que países em desenvolvimento, como o Brasil, utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, para que as metas de redução de emissão de gases sejam atingidas. Atualmente, o Brasil tem vantagens significativas no campo do setor energético, por valorizar fontes renováveis de energia que são menos poluentes. Além disso, o país também apresenta um alto potencial para a produção do biodiesel, já apontado como um dos combustíveis do futuro, bem como para o aproveitamento de gás de aterro e do álcool. Ao lado da China e da Índia, o Brasil aparece como um dos líderes mundiais na possibilidade de abrigar projetos dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.